Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago. Estamos em mais uma edição do nosso Paideia Geek Entrevista. E no Paideia Geek Entrevista de hoje eu estou aqui com a Gessiane Nazário. Gessiane, muito boa tarde para você. Prazer estar aqui com você. E aí eu queria que você, por favor, se apresentasse aos nossos Paideia Geekers. Boa tarde, eu sou a Gessiane Ambrosio Nazário. Eu sou de origem quilombola, da Rasa, em Armação dos Búzios. Faço parte da coordenação do Coletivo Nacional de Educação da CONAC, sou membro, né, dessa equipe, que temos feito importantes incidências políticas no cenário nacional para a educação escolar quilombola. Sou professora da rede municipal em Armação dos Búzios e agora escritora, né? Também isso mesmo. Entrando para essa nova identidade, né? Entrando aí nesse universo e estou gostando muito, agradeço muito o convite de estar aqui essa tarde. Obrigada, Santiago. Obrigada a você. A sua obra mais recente é Aspina e o Boi, sim, que é literatura infantil. Uhum. E que, através dessa literatura infantil, muito do que você estuda, né, muito das suas vivências também está ali, né, em termos de vivência e resistência quilombola. Sim. E aí, por favor, pode falar um pouquinho sobre Aspina e o Boi. Dá um resuminho só. Tá, então, esse livro, Aspina e o Boi, é um livro infantil. Por que eu quis escrever esse livro? Como eu disse, eu sou professora, eu trabalho com a alfabetização na rede municipal de ensino aqui, eu sou professora efetiva da rede, e no ciclo de alfabetização, que hoje envolve o primeiro e segundo ano, antes era até o terceiro, mas agora vai até o segundo ano, primeiro e segundo ano, a gente trabalha muito com leitura, deleite na sala, né, a gente pensa em atividades de incentivo, né, de produzir o gosto pela leitura, e sempre buscando trazer para a aula literatura com temática racial. Só que dentro dessa temática racial, eu senti falta das nossas histórias quilombolas, né, porque na escola, né, faltava, então, a gente precisa trabalhar, na escola quilombola a gente trabalha com a realidade local, com a cultura local, história, né, da comunidade local. E a gente tinha muitas histórias, eu contava para as crianças, né, oralmente, da forma como eu aprendi em casa, né, umas histórias muito interessantes, algumas eram lendas e outras não, outras são histórias mesmo de lutas dos nossos mais velhos, né, em determinados eventos, né, em determinadas situações, enfrentando de lutas por sobrevivência, sabe? Que tem a ver com essa história do meu avô. Aí, como eu contava, né, e tinha que ser sempre do mesmo jeitinho, que as crianças gravam, não, tia, você não falou aquilo, faltou isso outra vez, Então, eu fiz um roteiro dessa história para eu não deixar de falar os detalhes, né, sempre, né, ali daqueles detalhes para as crianças. E isso me veio a ideia, né, porque não tem uma literatura infantil quilombola para a gente trabalhar nas escolas, né. E então eu fui e falei, vou escrever um livro. E, para minha sorte, eu tenho uma amiga, que ela é designer, a Letícia Figueiredo. Na época, ela ainda estava fazendo a faculdade nas Belas Artes, né, de design aqui da UFRJ. E eu conversando com ela, ela também gosta muito de ilustrações infantis, e ela abraçou a ideia, e desde então eu passei o texto para ela, original. E o legal é que a gente ficou trabalhando muito nas ilustrações, todos os detalhes eles foram conversados das ilustrações, e muitas pessoas as pessoas que estão ali no livro, a gente não tem fotografia dela nem do Aspino. O Aspino é meu bisavô, pai do meu avô. Então, foi muito bacana que possibilitou a gente fazer um retrato de família, né? Olha a literatura, a importância, né? Ela fez de acordo com o que meu avô, meu tio se lembrava, meu tio mais velho, né, irmão do meu avô, que já faleceu. A gente fez de acordo com as lembranças deles, né, dos traços físicos dessas pessoas, o mais fiel possível, né, a esse relato. E eu fico muito feliz, né, porque embora a gente... Aí
a gente enfrente, né, esse apagamento histórico também nas artes visuais, né, das pessoas negras, e a literatura infantil nos proporciona, né, dar lugar e visibilidade ao protagonismo dessas pessoas, tirá-los da margem, colocá-los no centro, né, e de maneira valorizada, sabe, não subestimada, daquelas pessoas que estão criando estratégias para sobreviver. E isso é muito importante, que a gente se trabalhe com as crianças, para a gente ajudar as crianças na construção de suas subjetividades, para que seja uma subjetividade saudável, na medida em que a gente apresenta referências, né, importantes a elas, para elas se verem. Então, Aspino e o Boi é uma história que aconteceu aqui, mas não aconteceu só com meu bisavô, não. Nos anos 50, aqui na região dos Lagos, os fazendeiros, né, os donos da fazenda, se uniram aos empresários do ramo turístico, imobiliário, e decidiram lotear as terras da fazenda. Isso aqui era tudo fazenda, tá, gente? Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, eram terras de fazenda. Então, na medida em que eles resolvem lotear esse território e transformar a terra em valor, né, em mercado, né, colocar no mercado, essa terra passa a ter um valor, né, de capital, e não se respeitou as pessoas que já estavam ali desde antes da abolição, que por um acordo verbal, né, com os donos de fazenda lá no pós-abolição, continuaram pagando arrendamento, e esse acordo é rompido na década de 50 pelos fazendeiros, e eles resolvem criar várias estratégias, né, os fazendeiros, para expulsar as pessoas do local. E uma delas era soltar bois nas roças. Suscita na memória de muitos mais velhos o enfrentamento deles, né, a esses bois bravos que os fazendeiros soltavam para destruir a plantação deles, as roças deles que eles tinham. E num desses episódios, meu bisavô resolve enfrentar esse boi de fazendeiro, e ele vence. Então, eu criança, eu gostava muito de ouvir, e aqui os mais velhos têm uma peculiaridade na contação de histórias, eles fazem as vozes, né, eles têm toda uma performance. Eu gostava muito de ouvir. E aí eu contava para as crianças, elas também gostavam de ouvir. E é um episódio marcante, né? É um evento central em várias recordações, na vida de vários mais velhos aqui, que era o enfrentamento aos fazendeiros, né? Através dessas investidas, eles criavam essas estratégias. Só um minuto, vou ver quem está me chamando lá. Não, fique à vontade. A vida real, ela chama. A gente sabe que as coisas não foram montadas quando a vida real ela chama no meio da entrevista. A gente não tem como dizer que não foi. Está sendo ao vivo agora, mas foi gravado. Um ao vivo gravado. Aspino e o Boi. Essa história é muito interessante. Muito interessante. Voltei, pronto. E daí surge, né, a ideia de fazer esse livro, né, como uma necessidade de suprir essa falta de literatura que tenha no centro as histórias quilombolas, né? E é aí que ela se diferencia de outras literaturas, porque é o que nós estamos discutindo agora no Coletivo Nacional de Educação. O que seria essa literatura quilombola? Literatura quilombola, ela se diferencia da leitura com temática quilombola, porque ela é feita por escritoras e escritores quilombolas a partir de eventos reais, ou não, né, através de mitos, né, histórias, mas que tem, né, ali um fundo étnico a partir do seu grupo. Não é uma literatura de temática quilombola, que aí é um não quilombola que vai escrever sobre uma história
quilombola. É aí que se diferencia. E nisso a gente quer mesmo entrar nesse campo, né, de teoria literária, não sei se é assim que fala, né, de teoria literária, no campo da literatura que é bem fluido, dinâmico também, que precisa refletir a pluralidade brasileira, e nós quilombolas nós existimos. Então, uma pessoa não quilombola, ela teria mais dificuldade de identificar quais seriam essas histórias importantes Sim. para o seu próprio grupo, que as histórias que precisam ser lembradas. Então, por isso é uma literatura não é uma literatura de temática quilombola, é uma literatura quilombola, que ela vem direto do nosso coração, direto da memória do grupo, da oralidade ali, e das pessoas que nós precisamos retirar do silêncio. Então, só as quilombolas mesmo que vão saber identificar essa necessidade. E disputar mesmo esse campo da literatura, né? Dizer que nós estamos aqui, a nossa literatura é essa, e nós temos o direito também de fazer parte desse campo aí, que só enriquecerá o campo da literatura no Brasil. Porque enquanto eu estava lendo sobre sua trajetória e também sobre a obra, eu acho que um dos elementos de maior destaque é essa importância da oralidade, né? A importância de você conhecer sua história, de você conseguir dizer, olha, meu bisavô, ele fez isso, minha tataravó, ela foi assim. Então, existe um registro que um não quilombola, ele não vai ter como contemplar, como Sim. vocês têm, porque você nasceu e cresceu ouvindo essas histórias. Sim. E para além da sua história, da sua comunidade estar ali, é a sua família, né? Eu acho que também tem a importância para os autores quilombolas também. E outra coisa que eu fiquei pensando, né, que ainda que exista uma questão em comum, cada comunidade ela tem suas especificidades, né? Sim. Que é algo que quem não é quilombola não vai poder captar. O que é muito complexo, né? Aí, e é uma literatura que será territorializada, né? Cada região, de cada comunidade ali terão as suas próprias histórias para contar. E aqui trata-se também de um direito à literatura, né? Se a criança precisa ter o gosto, se a gente precisa despertar o gosto da leitura nas crianças, o que é muito importante, temos aí os dados, né? De que no Brasil o número de pessoas leitoras ela está diminuindo, né? Cada vez mais aumentando o número de pessoas não leitoras. E hoje a gente disputa com as telas, com a tecnologia. Sim. E o cognitivo das pessoas tende, né, a ficar travado. Então, assim, ninguém está dando a devida importância a isso, e a escola é um espaço importante, e dada a própria literatura infantil, né, ela tem essa origem intrínseca com as escolas, né, essa ligação com a escola. E, então, eu acho que a gente está falando aqui de um direito à literatura, um direito à diferença, que vai incidir no gosto da leitura para as crianças, porque na medida em que elas ouvem uma história, mas esse aí é o pai do meu avô, mas era assim? Olha, aí vê lá na ilustração um lugar, né? Elas vão identificar a praia, mas isso aqui aconteceu, essa aqui foi ali na praia, então isso vai criando referências também para as crianças, isso vai despertando o gosto da leitura nela, não só nas crianças, mas também nos jovens. E eu tenho tido um retorno muito legal das professoras que estão trabalhando, né, com livro nas salas de aula. Eu recebo as críticas das crianças que elas querem saber mais, né, que acham, mas aí isso como que era exatamente esse lugar, né? Então, isso vai despertando mais questionamentos, que eu acho que esse é o papel da literatura, né? Verdade. Além de se sentirem satisfeitas, né, com aquela experiência que a história traz de um quilombola que vence o boi do fazendeiro, ela suscita questões, sabe? Suscita questões do porquê que é assim, porquê que não foi assado. E é isso que a gente quer mesmo, né? Contribuir para a consciência histórica das pessoas, que é a consciência crítica também, se não é a consciência histórica, né? De eventos, fatos importantes para a nossa história, né? Para a gente entender
a nossa realidade e, de alguma maneira, nos entendermos como sujeitos, né, sujeitas históricas, é através da vivência e trajetória dos nossos avós, né, sabendo fazer esse link, né, com a história pública. Então, nada mais do que a literatura que nos proporciona essa ferramenta, essa ponte, né, para a gente entender aí os tempos históricos. Eu amo a literatura, sabe? Eu gosto muito de literatura, então estou muito feliz de que a luta dos meus ancestrais me proporciona estar hoje nesse lugar, sabe? A possibilidade de hoje transformar em texto, sabe, a história deles, os sentimentos, verbalizar os sentimentos deles através do texto. Isso é literatura quilombola, né? Pegar essas pessoas das nossas famílias, né? Essas histórias isoladas nas memórias familiares, mas que têm um grande significado local, para a história local, para a gente entender o porquê que esse local é hoje assim. Então, isso está nas memórias dos nossos mais velhos. E só a literatura também tem, claro, a linguagem acadêmica é muito importante, mas o sentimento, né, o dialogar, né, a questão humana, Sim. sabe? Digo, mas de você conseguir se conectar, de se aproximar. Isso, exatamente, Santiago. É só no texto literário que eu consigo. Deixa eu só avisar aqui a moça que está me chamando, que é a agente de saúde. Eu vou avisar ela que eu tô em aula. Peraí, vou falar que eu estou em aula. Não, tem a agente de saúde que está passando de casa em casa, eu pedi para ela voltar, que eu marco com ela outro horário. E é um campo novo que eu estou gostando de me enveredar e que essa trajetória tem a ver, claro, com a minha trajetória acadêmica, né, com a formação que eu tive, com a minha militância política no movimento quilombola, com esse desejo de justiça, de fazer justiça. E eu vejo na literatura um grande aliado, uma ferramenta poderosíssima nesse nosso movimento de mudança e de incutir valores de justiça no coração das pessoas. Porque se as crianças entendem, sabe, que hoje os quilombolas lutam por terra, por que o direito à terra? Mas por quê? Por que das de onde vem isso, né? Elas precisam entender. Elas precisam olhar para a história dos avós dela. Elas precisam entender o que foi, por que lutamos, por que lutaram, para fazer sentido no presente essas memórias. E eu só vejo possibilidades infinitas através da linguagem literária, do teatro também. A arte é uma aliada muito poderosa nesse processo de educação escolar quilombola, para incutir valores e fazer com que as crianças compreendam os seus direitos. A arte é uma poderosa aliada nesse sentido. Você falou do teatro porque existe uma tradição oral que inspirou o registro escrito de Aspino Boi, e aí você tem Aspino Boi, o livro, que é o registro escrito. E aí você falou do teatro, assim, o teatro realmente seria uma ótima ferramenta para mediar o oral e o escrito, né? Porque você falou que quando você teve essa contação de histórias, tinha essa particularidade de dar as vozes, de fazer as expressões, e realmente o teatro acabaria sendo um ótimo caminho para manter isso, né? Mas aí eu queria saber o seguinte, você esteve muito imersa na oralidade, né? Na contação de história, contos. Como é que foi? Você sentiu alguma dificuldade de migrar desse mundo oral, de contação de histórias que você estava imersa, para esse mundo do registro escrito, que você
se adentra a partir da escrita de Aspino Boi? Não, para esse livro não, porque era uma história tão tão conhecida, sabe? Eu não teve muito esforço da minha parte para eu botar num papel, não, ok? Mas no sentido de adequar, claro que sempre o texto escrito é diferente do texto falado, né? Então, sim, existem normas, né? Mas não foi assim, não tive muita dificuldade, assim, né? Ali foi mesmo, prevaleceu a originalidade dos contos, né? Da forma como me falaram, né? Aconteceu exatamente do jeito que foi, que está ali no livro, então eu não tive dificuldade. É claro que eu acho importante a gente se apropriar da linguagem escrita, porque é uma linguagem que nos foi negada. O acesso à escola formal, né, a escola formal, ela foi negada às nossas gerações. Então, acho importante que a gente diga que o que a gente quer mesmo é se apropriar da escrita literária. Agora, eu sempre fui muito, assim, eu sempre gostei muito das aulas de redação, gostava das aulas de redação na escola, né, que a gente escrevia, e tinha toda aquela questão de formatar o texto, formatar no sentido, né, de se adequar à norma da língua escrita. E agora, eu fiquei muito distante dessa linguagem literária por conta dos textos acadêmicos, que é outro tipo de escrita, e que a gente precisa, sim, dominar. Tá? Então, faz parte, muitas intelectuais e intelectuais negros lutaram muito para que a gente pudesse ocupar esses lugares na academia, aprender esse saber acadêmico, lutar contra o racismo, a estrutura branca que a academia tem, mas isso não tira, não significa que a gente vai negar certos tipos de conhecimento que são importantes para nós. A gente tem sim que dominar essa linguagem escrita acadêmica e usá-la como ferramenta de luta, né, dentro ali, dos nossos reivindicações, são não ideais, né, são reivindicações mesmo, questões de cidadania. E existe sim essa dificuldade, mas com relação à adequação, mas o que eu não acho assim, que seja uma coisa muito gritante, é uma coisa que todo mundo passa, né? Todo escritor que né, tirar um texto que está dentro de você e colocar ali a sua alma no papel, você tem que... O outro precisa entender, né, o que você quer dizer, porque ele não está ali pessoalmente na sua frente, né? A pessoa que vai ler muito distante de você e conseguir comunicar esse sentimento pela escrita sim um desafio, mas que a gente resolve encarar aí, né? E com o tempo a gente vai cada vez mais aí melhorando, né? Porque, como Paulo Freire diz, né? Nós somos seres inacabados, né? A gente somos fontes inesgotáveis, a gente tem sempre que melhorar sempre o nosso trabalho. E eu gosto, então... Para mim não é um esforço, não é uma coisa assim que me não é um impedimento para mim, entendeu? Para mim não é uma barreira, felizmente não é, mas que para muita gente eu sei que é uma barreira, mas o que eu quero dizer é que barreiras não são intransponíveis, sabe? A gente tem que sempre olhar para as trajetórias dos nossos avós. Eles passaram por coisa muito pior e viveram, sabe? Foram uma humilhação que a gente não tem noção do que foi. Então, se o que eu tenho que fazer é sentar e estudar só isso, que eles lutaram para eu ter uma vaga na escola, lutaram para eu ter, né, uma educação de qualidade. Então, acho que é mais do que a minha obrigação sentar e estudar para melhorar. Eu penso assim. Eu acredito que realmente esse o raciocínio mesmo, né? Eu acho que talvez o grosso tenha sido lá atrás. Uhum. Agora é só colher isso e tentar ir mais além, né? Que é o que você está fazendo. Exatamente, a gente ir além, né? E o ir além a gente vai descobrindo como, né? Quando a gente não conseguia chegar na universidade, alguns chegaram. Aí, como é que a gente faz para ampliar esse acesso? Aí a gente vai
melhorando, né? Acho que é só ir para frente, né? Às vezes acontece no cenário brasileiro os retrocessos, mas a gente permanece firme, né? Para poder seguir adiante e melhorar. Eu tenho uma expectativa de que surjam mais autoras e autores quilombolas contando a sua história em vários gêneros, todos os gêneros possíveis aí, seja não necessariamente esse infantil, pelo romance, sabe? A gente está incentivando isso no nosso coletivo. Teve um recente edital do Ministério da Igualdade Racial, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, abrindo a possibilidade, né, de mais escritores, né, autores, né, e teve muita gente que está lançando uma história que estava lá guardado, sabe, assim, do seu quilombo, queria contar. Então, abre-se essa possibilidade. Então, os editais, eles são muito importantes, né, nesse do MINC, do MI, eu acho que tem que ter mais. Eu acho que precisa de uma política de incentivo à leitura mais consistente. Eu acho que ela não existe, uma política de incentivo à leitura. Tem o PDD, Cantinho da Leitura, que é um dinheiro direto na escola, mas ele é para um trabalho ali restrito na escola. Eu acho que a gente precisa pensar em como incentivar crianças, adolescentes e jovens a entrarem numa livraria, a pegar um livro que elas gostem, sabe? Porque a criança às vezes gosta tanto de um livro na escola, aí tem na biblioteca, aí você leva para casa e volta. Mas aquela coisa de ter aquele objeto para si, sabe? Eu quero buscar, né? Eu quero esse livro para mim. Eu acho que isso é direito delas, sabe? Então, é difícil quando você vai às livrarias, aqui no Rio, pelo menos, a gente gosta de livro, a gente vive, livraria pra gente é brinquedoteca, né? E, assim, eu não sei, onde é? Você é de São Paulo? De onde você Eu sou de Salvador. Quando você falou da UF, eu fiz... Meu Deus. Que beleza! Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, aqui no Rio, Santiago. Primeiro que livraria assim, tem uns shoppings e assim, é um público de classe média ainda. Isso. Maioria branca. E por exemplo, a Flip, que é um festival literário internacional que acontece em Paraty, eu estive presente a primeira vez no ano passado, em que eu lancei o livro A Espinha e o Boi, por uma iniciativa da própria editora. A minha editora é uma editora pequena aqui local, que conseguiu um espacinho com uma outra editora dentro, caiu um espaço assim, coletivo de várias editoras pequenas. E aí eu fui lá lançar o livro, foi muito bacana. Só que não tinha... eu não via crianças pretas lá. Eu não via muitas tinha, mas assim, de vez em quando que a gente esbarrava, né? Tinha um espaço lá de autores negros, tinha autores negros na programação, mas todo mundo sabe, a gente ainda é muito minoria. E quem compra livros, você via as pessoas comprando livros, sabe? Tinham mais crianças de escolas particulares, de escola assim, mais de classe média alta aqui do Rio de Janeiro, tinha crianças brancas nos espaços de leitura infantil, sabe? Só criança branca até, no dia, na tarde que eu estava. Então, é uma realidade nua e crua, vamos dizer assim. Sim. Que me chocou. A gente sabe que é assim. Mas quando a gente vê acontecer, eu acho que tem um peso assim, mais chocante, sabe? Então, eu olhando aquilo, eu fiquei, poxa, o que a gente pode fazer, então, para melhorar isso? Aí eu sempre questiono, assim, as pessoas que estão trabalhando no governo, sabe? Eu sei que tudo no Brasil é urgente, tudo é para ontem, são séculos de retrocesso, mas a gente está aí com essa questão de número de professores de educação básica diminuindo, né? Tende até a não ter mais professores de educação básica, que a realidade é realmente muito cruel das escolas públicas, é um trabalho que não te valoriza,
não tem políticas de incentivo aos professores, né, em âmbito federal, estadual e municipal muito menos. Acho que colocam os professores como concorrentes, como adversários um do outro, para competir, competidores, isso é uma loucura. Nenhum sistema educacional, né, desses países aí mais desenvolvidos, né, ele tem uma política dessa. Ele tem a política de valorizar o profissional, investir na carreira, investir na formação desse profissional. E isso também se passa pelo gosto pela leitura, porque você não pode formar. Como é que você vai formar pessoas leitoras se você não é uma pessoa leitora? Sim. Se você não gosta de livros, se você não lê, se você não conhece os diversos gêneros literários. Então, é bem complexo, né? Um problema bem complexo de resolver. Mas dá para fazer, né? Uma política de incentivo à leitura. Sei lá, dentro do Bolsa Família, por que não a gente não colocar lá um determinado valor, né, para comprar livros, né, mensalmente. Isso aqui é só para você ir à livraria comprar livro, a criança, né, o jovem, o adolescente. Você ir e comprar livros. Eu acho que seria até economicamente muito bom para as livrarias pequenas, locais. Você ia circular o dinheiro, incentivar, né, esses pequenos comerciantes, esses pequenos livreiros. E as editoras também, né, eu acho que seria uma boa alternativa, uma política de incentivo à leitura, né, dando esse direito, né, a criança, o jovem adolescente ir lá escolher o que ele quer, né, e não você mandar junto ali uns livros, claro que bem escolhidos, selecionados, mas ele indo escolher o que ele quer, porque a professora leu na escola e ele gostou, ele vai lá e comprou na livraria, sabe? Por que nossas crianças pobres, quilombolas, não podem ter esse direito também? É verdade, eu acho que tem muitas questões aí, né? Tipo, já começa pelo fato de como é que se incentiva a leitura se não se valoriza a literatura. Exatamente. Já começa por aí, né? Exatamente. E aquele entendimento de que incentivo é só dar livros. Mas a gente entende que é um trabalho muito mais amplo, né? Você criar uma conexão do público infantil, né? A partir do público infantil, com os livros e com a leitura, porque aí, fora daquele ambiente escolar, aquela conexão se mantém. Exato. E aí, não é? Excelente, concordo, excelente. E aí você menciona um aquilombamento da literatura infantil na escola. Sim, aí seria isso de trazer as histórias que estão silenciadas nas famílias, as professoras criarem estratégias, né, de buscar essas histórias com as famílias, seja através de entrevistas, de trazer os mais velhos no espaço escolar, nas salas de aula. O aquilombamento da literatura infantil seria, acho que eu já falei até lá no início, seria nós, o despertamento de escritoras e escritores quilombolas para contar essas estratégias de luta por sobrevivência de nossos mais velhos, como as estratégias que eles criaram para seguir em frente as suas vidas. E isso, as crianças precisam saber disso, sabe? Senão ficam como se fosse massa mesmo de manobra, precisam saber. E você pode conhecer a história pública do Brasil através da conexão com as trajetórias dos nossos mais velhos. Então, o aquilombamento da literatura infantil é trazer para a literatura infantil as histórias dos nossos mais velhos, pessoas que ficaram silenciadas pela história, seria isso. E as pessoas da sua comunidade quilombola, elas tiveram algo a dizer sobre Aspina e o Boi? Sobre o que você conseguiu trazer para Aspina e o Boi? Outro poder é o aquilombamento da literatura infantil, sabe? Porque as pessoas se conectam com aquela história, elas se veem representadas ali. Sim. E ficam com vontade de escrever também. Aí lembram de uma outra história parecida. Né? Aí tem uma prima, tem uma história tem uma prima minha que falou uma história de vovó que lutou com a onça, quando aqui, muito antigamente, isso aqui era tudo, né? Tinha muito mato aqui, então tinha onça. Essas onças sumiram por conta
da urbanização forçada, e já desperta a vontade em outras pessoas de escrever também, porque vem alguém próximo a você, né, nesse lugar, então, poxa, então eu também posso, então é isso, né, então eu também vou escrever, então eu também posso ser escritora, sabe, e isso é muito, sei lá, revolucionário, né, porque aí, e as crianças também querem falar, as crianças também querem escrever, aí as pessoas chegam para mim e falam, olha, que querem que eu escreva a história, o meu primo quer que eu escreva a história da capoeira aqui, na Rasa, né? Não, escreve você, não sei o que. Não, você que é escritor, não sei o que. Então, escrever junto, porque quem sabe é você, né? Isso aí é o seu momento, sabe? E aí o outro quer que escreva sobre outra história. Ah, vamos escrever. Vai suscitando, sabe? Vai incentivando, despertando o desejo de outras pessoas pelo livro, para ter essa história no livro. Que aí, assim, elas têm um vídeo, eu acho outra coisa importante, o Santiago, esse livro aqui foi o meu primeiro, Revolta do Cachimbo, né, que é a minha tese. Os mais velhos, né, eles têm um apego a esse livro, eles enxergam a importância do objeto, eles não sabem ler, sabe? Sim, é o simbólico exatamente. Completo, né? É uma cultura que foi negada a eles, a cultura das letras, o universo das letras. Então, quando eles se veem no livro, a história, né, deles no livro, eles se sentem muito, muito respeitados, sabe? Mais do que até um vídeo. Porque um vídeo, né, não é da era deles, essa coisa. Eles acham legal, importante o vídeo, documentários, tem que ter documentários, aliás, que se façam mais documentários. Mas para eles, um livro assim, é uma coisa muito importante, sabe? Séria, assim, entende? Eles, eu acho isso muito bonito. Eu tenho um exemplo aqui, seu João, que ele está aqui no meu livro, seu João, as filhas dele de vez em quando me mandam fotos dele no almoço de família, no meio da rua, eles levam para a praça o livro para os outros ficar perguntando e eles dizerem o que está escrito no livro, sabe? Então, o livro é revolucionário, gente. Então, a gente tem que... E um livro que conta a nossa própria história, eu queria mostrar a foto do seu João aqui, não estou achando a foto do senhor João, mas só para ilustrar, né, aqui. Esse é o seu João com a esposa dele, Dona Almerinda, né, que são duas pessoas importantes na história do Quilombo da Caveira. Não é o meu quilombo, é o quilombo vizinho aqui, que eu fui estudar a escola, né, para conhecer melhor o que era educação escolar quilombola. Aí, quando eu estava pesquisando a escola não sabia, não conhecia as histórias, aí a tese acabou virando uma pesquisa sobre a história da comunidade para ser trabalhada no espaço escolar, nos currículos escolares, para ajudar a compor esse currículo. E isso tem toda uma dimensão que está além do nosso alcance, né? Como que as pessoas, como isso vai atingir o outro, a outra, a gente não está no nosso controle, mas a gente fazendo o que é certo, a gente tem um retorno muito positivo do que a gente faz. O que você imaginava? O que você imaginava que seria o retorno das pessoas? Você imaginava que haveria um retorno? E se você imaginou esse retorno, como é que você imaginava que seria? Olha, eu imaginava com relação ao Aspino, né? Uhum. Então, é claro que a gente sempre deseja que as pessoas gostem, né? Que todo mundo leia. Mas o meu retorno imediato, o que eu queria muito era a escola, porque eu sou professora, eu penso muito na escola. Eu queria que ele estivesse na escola para as crianças lerem, nas aulas, eu quero, assim, ainda é meu desejo que ele esteja nas prateleiras das bibliotecas da escola, junto com os outros, sabe? Porque o que eu pretendo a literatura infantil quilombola não tem que ser mais, né? Elas têm que estar de pé de igualdade. Essa é a diversidade, essa é a pluralidade, sabe? Na medida em que ela não está, é porque existe uma camada
de impedimentos, sabe? Que faz com que ela se distancie de estar ali em par com as outras, sabe? Existe toda uma estrutura que é racista, né? Sim. Que vai levar a... Porque publicar um livro é muito caro. A sorte, eu tenho, assim, sou muito grata à editora Sofia, que publica os meus livros, desde o Revolta do Cachimbo. É uma editora que tem como objetivo divulgar a história local, né, aqui de Cabo Frio e redondezas. Isso é importante. Mas é uma editora local, uma editora pequena. Tá, aí a gente chega aqui, né, mas aí não tem a possibilidade de disputar com aquelas gigantes, com as editoras gigantes que têm um alcance nacional. Sim. Sabe? E essa é uma história quilombola, que precisa estar nas escolas quilombolas. Então, assim, é difícil até fazer com que com esse livro chegue nas escolas locais, né? Porque quem tem quem banque? Aí, mas assim, eu quero aqui reconhecer que a Secretaria de Búzios e Secretaria de Educação de Cabo Frio também, elas já sinalizaram de comprar livros, né? O do Aspino e o Boi, porque tem pessoas lá dentro, né? Tanto de Búzios como de Cabo Frio. A de Búzios, o próprio secretário de Educação, que eu estava num evento, numa creche aqui, que as professoras estavam trabalhando meu livro, e ele foi lá ver, né, o trabalho, e ele gostou, e ele conheceu a obra, né, e pôde identificar a importância dela para as escolas aqui, né, de armação dos búzios locais. E Cabo Frio também tem uma pessoa que trabalha na parte de gênero, não, de diversidade, né, e educação escolar quilombola, lá em Cabo Frio, a professora Juliana Pacheco, que orientou a compra desse livro. Ou seja, nem todas as secretarias a gente vai ter pessoas assim. Mais engajadas e que entendem a importância de ter aquilo nas escolas e de expandir aquilo para além, né? Nem que seja engajada, não precisa ser militante, mas que entenda, né, saiba, que entenda. Né, identificar, não, esse livro tem que ter, sabe? E assim como no MEC, né, lá no programa de PNLD, literário, que agora também abriu um edital, né, para que tenha livros de pessoas quilombolas, e não tem muitos no Brasil, não tem, sabe? Então, e mesmo assim é uma dificuldade para as nossas editoras, porque tem que ter um número muito grande de impressão, sabe? Então tem que ter um investimento, olha só a dificuldade. Investimento, tem que ter esse retorno para justificar esse investimento, e aí... Entende? A gente está muito distante aqui, nesse mundo capitalista que é branco, sabe? A gente está muito distante ainda de atingir esse ideal. Então, a gente tem que ir mesmo, né, por aqui, né, mesmo por onde é possível se alcançar, e ainda nas nossas redes, né, ainda, é claro que é importante um canal como o de vocês para divulgar essa nossa história, eu tenho muita gratidão, sabe, por vocês terem se interessado em divulgar a Aspino e Boi, meu bisavô, sabe, e viver aqui uma história, né, que é uma história familiar, sabe? E, na verdade, quando a gente entende que ela tem um simbolismo muito maior e um poder de comunicar com outras pessoas a nossa realidade, a nossa história, fazer com que as pessoas compreendam o nosso direito, isso é muito importante. Eu queria só mostrar uma página aqui. Eu posso mostrar uma página do livro? Por favor, fique à vontade. Que quando a gente fala, né, literatura infantil quilombola, né? O que seria, então, esse aquilombamento aqui, né? A capa bem ilustrada pela Letícia. Aí tem uma questão de racismo estrutural, das dificuldades de se ter referências, né, sobre a paisagem, sobre a história negra, que ela foi apagada aqui, a história negra local, que é a história quilombola. Então, a gente fez de acordo com como eu já disse, né, com os relatos, né, do meu tio e do meu avô, do que se lembravam,
E eu acho que muito legal, a gente pensou essa cena aqui, sabe? Como se fosse a parede da nossa casa, que antigamente, toda casa aqui antiga, sabe aqueles quadrinhos de retrato que parece um desenho? Sim. Então, aí a gente pensou, eu não estou conseguindo, acho pra cá. Tá. A gente pensou esse quadro de família, sabe? Esse quadro de família que a escravidão e a consequente sociedade racista, né, proveniente desse sistema de escravidão, ela negou às famílias negras de ter uma foto de seus ancestrais, sabe? Então, eu digo e repito isso, a gente tem aqui a mais velha é Madalena, a senhora mais velha de cabelo branco, a outra é Bibiana, Bibiana era mãe do Aspino e filha de Madalena. Madalena, ela veio no navio negreiro do José Gonçalves, foi um grande traficante, todo mundo sabe tudo do José Gonçalves, sabe o ano de nascimento, o ano que ele morreu, as terras dele, os limites das terras que ele era, mas ninguém sabe quem foi Madalena, a criança que ele trouxe no navio dele, sabe, que é a minha ancestral, minha tetravó, sabe? Então, a literatura, né, quilombola, ela traz, ela possibilita, né, que venha a público essa memória, quem foi Madalena, materializar Madalena, sabe? Materializar Madalena. Então, assim, eu fico olhando às vezes esse quadro, né, e assim, hoje eu posso dizer que eu tenho um quadro de família, sabe, que é Aspino, Bibiana e Madalena, sabe? E parabenizo a sensibilidade da Letícia, o profissionalismo dela de ter feito essa ilustração aqui tão bonita, a escolha das cores, foi tudo muito bem pensado. Quadros de família, né, que a gente não teve, materializar isso, materializar o ponto de desembarque, que era ali na praia, sabe, construir isso e criar referências históricas no subjetivo, né, nas ideias, né, das crianças. É sobre isso, né, uma literatura que contribui para a nossa luta pelo território. Eu fiquei muito encantada, né? Eu fiquei muito admirada, impressionada, porque quando eu estava lendo, você sabia quem era sua tetravó, você tinha detalhes sobre essa história, e não é a realidade da maior parte da população negra aqui do Brasil. E aí eu parei e fiz assim, calma, mas tipo assim, é diferente, né? Por conta, talvez, da tradição oral, de você ter isso sendo transmitido de geração por geração, fica mais fácil. Só que aí, quando você fala de Aspino Boi, quando a gente escuta você falando sobre a importância dessa materialização, a gente percebe que, ótimo, existe algo que a tradição oral ela traz, que muitas pessoas não têm, mas, ao mesmo tempo, existe ainda algo que falta. A tradição oral consegue preencher uma lacuna, mas ainda existe algo que falta, que é justamente essa materialização, é depender da memória para conseguir ter uma noção de quem é. E aí o registro é importante para vocês, a durabilidade daquilo ali, porque a memória a gente sabe que ela é efêmera e ela depende da gente. Sim. Da gente passando. E aí, quando existe o registro, daí talvez a importância eu acho que foi de seu João que você falou, da importância de ter aquele livro, aquele registro físico, e que ele é durável, e que enquanto ele estiver sendo impresso, enquanto ele estiver num sebo, numa biblioteca, aquela história está viva, a gente vai entendendo isso, né, como é importante. E é outra vivência, sabe? Que nós que não somos quilombolas, nós não temos noção. Então, por exemplo, quando eu estava lendo o resumo, eu fiquei, poxa, mas o boi é uma alegoria, o boi é uma metáfora? Não, o boi era história. Né? E isso só demonstra a nossa ignorância e a importância também de ter esse registro para que o alcance dessa história ela aconteça para além das comunidades, né? Que ela também traga representação e traga registro, que a gente precisa. Porque a história do país, se desconhece a história negra no geral,
no que diz respeito especificamente às comunidades quilombolas, menos ainda. Então isso é uma falha, né? Junto com tudo que a gente já sabe dessa sociedade racista. Sim, que é uma memória, são memórias incômodas que demandam direitos no presente. Isso. E a gente lembra porque a identidade quilombola, porque que ela se diferencia da identidade afro-brasileira, né? Por isso uma identidade étnica, porque ela está ligada a um território, ela existe por conta de um território, de pessoas que lutaram para sobreviver em determinado território e a partir dele constrói as suas histórias de vivência naquele lugar. Por isso que se preservou tanto quem foram essas pessoas lá de trás, né, que vieram. Então, são pessoas que estão na memória das famílias, né, que nós aprendemos a desvalorizar, a silenciar, a ligar um passado ruim, de luta, esquece isso, essa miséria, não sei o quê, sabe? Então, hoje a gente entende que nós somos o centro da história, sabe? É uma história que precisa vir à tona para nos ajudar aí na luta por direitos. Isso é bem verdade. E a gente já tá... Meu Deus, o final... A gente não tá caminhando pro final. O final já chegou na gente, assim, do nada. Porque eu queria ouvir você falando por horas a fio. E o final já tá chegando. Mas tem uma coisa que eu queria muito... eu acho que são duas, né? Eu acho que... Na verdade, são três. Meu Deus, enfim. Mas eu queria saber quais seriam os seus próximos passos, né? A Revolta do Cachimbo, que você conta a história do Quilombo da Caverna, que também foi sua tese de doutorado. Aspino e o Boi, que você conta a história do seu avô Aspino. Foram só o início. Quais seriam os seus próximos passos dentro da literatura? Contar a história de mais pessoas, da esposa do Aspino, a minha bisavó Eugênia, que era uma parteira, rezadeira. Contar também, porque meu avô falou que não, vamos falar da sua avó também. Eu falei, eu sei, não, vamos falar sim. Mas aqui a do Aspino era que de criança, né, que mais, aquela coisa da luta, a criança gosta, não sei o quê, verdade? E não, mas ela tem história muito interessante também, tem a história de outras pessoas, sabe, que virão, e eu também estou estudando, né, com a especialização em literatura africana, afro-brasileira, uma disciplina EAD, mas é muito boa, ela acontece aos sábados, eu me inscrevi pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem professores e cursistas africanos, de países africanos, de vários países africanos, então o diálogo está bem interessante. Então, meus próximos passos, Santiago, eu pretendo ampliar, né? No que eu puder, dentro das minhas possibilidades, ampliar as vozes silenciadas dos meus ancestrais. E com foco na literatura infantil, ou você pretende expandir isso? Literatura infantil, eu acho que a princípio, literatura infantil. Agora, eu estou estudando, né? Para eu ir para outra área, eu preciso estudar mais. Para ir para outro tipo de gênero, eu estou estudando, mas quem sabe aí no futuro, né? Eu não consiga, né, atingir aí esse objetivo. Mas, por enquanto, meu foco é a literatura infantil, para ajudar aí a suprir essa lacuna na literatura infantil brasileira, que nasce em bases racistas. É fato que foi o Monteiro Lobato que inaugura a literatura infantil no Brasil. Mas as coisas, né, precisam ser contextualizadas, mudadas, criticadas, e hoje a gente pode aí também reivindicar esse campo da literatura infantil quilombola. Porque não basta ter lá aquela questão, tem autores negros, mas a gente precisa ter as histórias dos nossos mais velhos lá para caracterizar assim, literatura infantil quilombola, que são as histórias quilombolas. Isso é verdade. Importante mesmo. Até porque, tipo, se a gente for, mesmo que a gente inserisse, a gente não destacasse a literatura quilombola, ainda assim, dentro de uma negritude, precisa haver diversidade. Então, precisaria ter esse registro, ainda assim, da literatura quilombola, não com temática quilombola, como você falou. Exatamente. E a outra coisa que é muito importante é onde a gente pode encontrar seus livros. Muito importante, sim. Por favor. Pode encontrar. Está na Amazon, também pela Sofia Editora, no site da Sofia
Editora, é com PH, Sofia com PH, ok? Aí vocês podem encontrar Aspino e o Boi. E a Revolta do Cachimbo? Também, no mesmo site. Na Amazon e na Sofia, editora. Sopia, com PH. Sofia. Então é isso. Se você quiser também divulgar suas redes sociais para que as pessoas te encontrem, fica à vontade. Acho que é importante esse seu momento de merchan. Obrigada. Eu sou péssima de merchan, já viu? A gente fica lá com aquela preocupação de fazer as coisas para ter. Pô, aí a gente esquece, né, que tem essa parte. Eu sou péssima. Obrigada. Então, eu tenho um Instagram, que é Gessiane Nazário, e eu divulgo muito do que eu faço lá, do meu trabalho, de lançamentos que eu faço, de palestras, de mim também, de quem eu sou, do que eu gosto de fazer. Então, tá lá na minha página do Instagram, Gessiane Nazário, exatamente como está aqui na tela, Gessiane Nazário. Perfeito. Eu acho que você não se preocupa com esse merchan, porque só o seu falar e seu escrever, eles já alcançam muito e se conectam bastante. Eu me senti assim. Querida. Obrigada. Não, eu que agradeço. Eu acho que foi uma aula aqui. Eu falei muito pouco, fiquei muito feliz por isso, porque eu acho que sua fala é muito potente e muito cativante também. Eu que agradeço. E o tempo passou muito rápido, muito rápido. Voou demais. E você falou muita coisa importante, muita coisa para a gente assentar, refletir, e também de começar a, né, pensar, tipo, gente, a gente tem referências de autores quilombolas? Não temos, vamos tentar buscar, vamos ver onde essas pessoas estão, vamos conhecer mais a história das comunidades quilombolas, não só simplesmente entender que, sim, comunidades quilombolas são isso, pronto. Vamos tentar, né, entender que essas comunidades existem, resistem, estão aí, suas histórias, elas estão sendo mantidas vivas, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não tenha acesso. E entender que existem pessoas como a Gessiane, como você, que estão tentando, de fato, aumentar o alcance dessas histórias. E eu só tenho que agradecer que você está aqui, que você aceitou conversar com a gente. Mesmo você achando que não tinha, que você talvez não tivesse nada a ver com a nossa temática, mas você é exatamente a nossa temática. Ai, que sabe? Bom. E aí eu só tenho que agradecer. Eu estou muito feliz com esse encontro mesmo. Nossa, eu que agradeço, tá, Santiago? Vamos continuar nos falando. Eu só espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, tá bom? E é isso, tá? Um beijo, muito obrigada, gente. Obrigada, Gessiane, obrigada, Paideia Geek. Eu espero que vocês gostem muito. Espero que, como eu, vocês fiquem encantados e reflexivos também, que eu acho que é mais importante, sobre tudo que a Gessiane trouxe aqui. Muita coisa mesmo, para a gente pensar sobre, considerar e tentar mudar um pouco a nossa prática de leitura, tornar a nossa prática de leitura um pouquinho mais inclusiva, né? Um pouco mais diversa. Eu acho que isso é sempre importante. Exatamente, Santiago, obrigada aí, tá? Obrigada, minha querida. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.